Quero voltar a falar sobre articulação política. O presidente Lula voltou a cobrar do ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, e também dos líderes do governo que conversem mais com o Congresso. Sob um parlamento com perfil mais conservador, Lula negou que tenha subestimado o papel dos congressistas, uma vez que eles estão fazendo o que sempre souberam fazer. Só que ele aponta uma falta de experiência com a extrema-direita nos temas pautados. Vocês entendem que está havendo uma inexperiência desse governo atual em lidar com o Congresso, ou o Congresso que mudou e esse pessoal não acompanhou essa mudança, hein, Zé Maria? Pois é aquela velha máxima machadiana, mudou o Natal ou mudei eu, né? O caso é que mudou a sociedade, a representação aqui no Congresso Nacional também mudou. O presidente Lula foi convencido de que os conservadores estão agora em maioria no Congresso Nacional. Aquela história que o Randolfo Rodrigues chegou, presidente, aceita que dói menos. Nós temos dificuldades nas pautas comportamentais, né, chamada a votação de área de costume, mas podemos avançar na área econômica. E é o que tem feito o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, avançando nas áreas econômicas. Então, essa cobrança do Padilha é uma cobrança do presidente Lula. Então, os políticos que cobram do ministro Alexandre Padilha, na verdade, querem dar um recado a Lula de contratos não cumpridos, de acordos não celebrados e assim por diante. E o presidente Lula entendeu, e é uma novidade, ele está com a mão na massa, está reunindo-se com os líderes governistas, e isso pode ser uma acelerada nesse processo, mas que a articulação está fraca porque não tem base. É isso. Piperno, mas o governo está completando quase 2 anos. O que esse pessoal ainda não entendeu, que desde o começo a cobrança é a mesma? Porque assim, se a cobrança tivesse sendo feita lá nos 3 primeiros meses, 100 dias de governo, a articulação não está funcionando tão bem, mas a gente está ouvindo todo mês uma cobrança que vem sobre articulação. Aonde ou quem não estaria entendendo? Porque exatamente esse grupo governista é feito por políticos, é formado por políticos de 2º, 3º escalões. O governo não tem mais parlamentares do tamanho que foi, por exemplo, um Genuíno, um Zé Dirceu, Luiz Gusque. Essa turma não existe mais. Então é por isso que eu defendo desde sempre que o governo chamasse para o seu entorno políticos fazem parte do Centrão. Não existe outra possibilidade do governo conseguir viabilizar negociações melhores com o Congresso, que lhe é hostil. E ele sabia disso desde o começo. E se não soubesse disso, e se não sabia disso, é porque fez uma radiografia desse Congresso equivocada. Então, não tem jeito. Senão vai acontecer isso aí que você falou. Toda semana, todo mês, esse bate-cabeça, e todo mundo do governo reclamando que, puxa, somos minoria, mas aí é só saber contar. Agora, Langani, diante da votação que aconteceu e que elegeu o Lula, já era esperado também que ele não fosse ter tanta facilidade assim para articular, mesmo sendo um político experiente? Com certeza, Evandro. Primeiro, ele ganha numa margem muito apertada, com a população dividida. Então, significa que tem pouco apoio. O Congresso, ele, em parte, reflete as vozes da rua, é a casa do povo. E é um Congresso mais conservador, é um Congresso mais à direita. Então, ele ganha com uma popularidade baixa, é diferente do presidente lá de trás, né? O presidente Lula do primeiro e do segundo mandato. O segundo mandato, ele tinha lá 80% de aprovação, era uma popularidade muito grande, só perdia para o Uribe na Colômbia. Ele ganha a eleição numa disputa muito apertada, Evandro. Outro ponto, você tem esse Congresso agora também mais empoderado, que acaba criando mais dificuldades, um Congresso mais conservador, que não vai abrir mão das pautas de costume, e não há nenhum também projeto de país, e ele também não consegue capitalizar nenhuma melhora econômica, porque essa melhora econômica ela é muito incipiente, ela é muito pequena, então ele não capitaliza politicamente. E também não tem projeto de país, de futuro. O que tem é comida requentada do passado. São políticas feitas lá atrás que não deram certo, ou seja, protagonismo do BNDES, aumento do gasto público, tentativa de diminuir a taxa de juros na caneta, na marra, nada disso deu certo. Interferência na Petrobras, tentativa lá de interferir também na Vale,
utilizando as empresas como meio de atingir um crescimento econômico. Então é só isso, é política ali de remendo. É óbvio que não vai dar resultado. Então o governo está perdido. E aí a única alternativa mesmo é você se aliar ao Centrão. Porque essa batalha você não tem nada para ganhar. E eu quero trazer também que essa articulação ela acaba prejudicando as relações dentro do próprio primeiro escalão, porque aquele debate sobre a MP do PIS/COFINS, por exemplo, melou ainda mais a relação entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o da Casa Civil, Rui Costa. Aliados dos dois ministros têm trocado farpas e também as culpas, e eles estão falando, olha, esse debate aconteceu porque a equipe econômica, por exemplo, Zé, vai lá e fala assim, isso aí deu errado porque Rui Costa batalhou contra a MP, levando ali o presidente da Confederação Nacional da Indústria para conversar com o presidente da República antes que houvesse uma conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Porque o presidente da CNI foi lá, saiu da reunião e falou, Lula disse que vai voltar atrás. O que restou para o Fernando Haddad depois dessa história toda? Voltar atrás. Porque se a fala já estava feita, o ministro ia fazer o quê? Desdizer, entre aspas, o que falou o presidente da República para um presidente da Confederação Nacional das Indústrias. E, por outro lado, o Rui Costa, ou a equipe dele, diz que o ministro Fernando Haddad não está atuando na articulação da maneira como deveria para conversar com as categorias que seriam impactadas por essa proposta do PIS/COFINS. O que você acha, Zé? Olha, o presidente Lula, houve um momento ali que ele não deixou muito claro ali a situação de candidato à reeleição. E aí deu a impressão, o PT e o próprio presidente Lula, de que Fernando Haddad era o nome trabalhado pelo PT para ser o candidato. E ele poderia unir ali o centro e esquerda e tal, e esta foi a fotografia inicial do governo. Mas aí Rui Costa, havia uma grande expectativa dele, governador reeleito na Bahia, que era um tradicional reduto da direita e do PFL antigo e tal, e depois fez o sucessor, chegou aqui com a possibilidade de ser um grande nome, forte, ministro-chefe da Casa Civil, que por aqui é quase um primeiro-ministro. E aí, Alexandre Padilha também não quer deixar passar a oportunidade de ser um ministro forte e se candidatar. Então, houve momentos até de uma disputa maior entre esses ministros importantes do governo para ser ungido pelo presidente Lula para a possibilidade de ser candidato à presidência da República, se Lula, evidentemente, não fosse candidato à reeleição. Então, essas cotoveladas são normais no governo. Elas não podem inviabilizar ou dificultar a ação do governo. Mas, em certos momentos, houve essa dificuldade e essa disputa entre ministros, todos querendo ser ali o primogênito e o queridinho. O que você acha, Piperno? Quem que tem razão nessa disputa? Eu acho que falava hoje aqui, que das 9 eleições presidenciais, o Lula foi candidato em 6. Fora ele, o PT teve só mais 2 nomes. A Dilma e o Fernando Haddad. E é óbvio que o PT precisa produzir um outro, assim, precisa pensar, sim, em um sucessor para o Lula. E o ministro Haddad é, hoje, aquele nome dentro do partido que demonstra ter maior enfim, musculatura, até porque foi candidato a presidente em 2018, chegando ao segundo turno. E o PT não tem, veja, o PT é quase que um deserto de nomes de penetração nacional. Só que você acha que o próprio PT está batalhando contra isso? Eu acho que o PT está vivendo de novo mais uma das suas muitas guerras fratricidas. E, inclusive, algumas lideranças regionais parece que tem alguma dificuldade em assimilar que o único nome hoje de abrangência realmente nacional é o do ministro Fernando Haddad. E, aliás, sobre o governo, acaba de sair mais um Datafolha. Curiosamente, a aprovação do presidente subiu 1%, foi para 36%, a desaprovação recuou em 2%. Então, hoje, a diferença é de 36% a 31%. Ainda não é motivo para desespero e para dar mais combustível a esse tipo de guerra fratricida no partido. Agora, Alangani, você acha que isso acaba também prejudicando justamente o foco que o governo diz ter sobre a economia? Porque se há divergência nesse sentido, se haveria ministro lutando contra uma pauta que é importante economicamente, num governo que tem sido muito criticado por não estar pensando em corte ou ajuste fiscal, alguma coisa está errada, né? Claro, porque, veja, quem tenta ali fazer algum
aceno a investidores, ao mercado, dentro do que é possível de um governo do PT, é o ministro Fernando Haddad. Ele é o que tem sido o interlocutor com o mercado, que entende aí que não pode perder os empresários, o mercado. Só que é difícil você jogar num time sozinho, porque ele não tem o apoio da ala política do partido, que pesa muito. Gleisi Hoffmann, Rui Costa e o próprio presidente Lula me parece muito mais inclinado à ala política do que o ministro Fernando Haddad. Então, uma andorinha só não vai fazer verão. É muito difícil para ele. E concordo com o Piperno. Ele seria o único nome hoje competitivo numa eleição federal, né? Numa eleição para presidente, Evandro. Agora, tem um outro problema também. O partido não tem base orgânica no Congresso. A base é muito pequena e tem eleição para prefeituras. E pegando o número de prefeitos, o PT está lá atrás. Você tem um monte de partido na frente. Nono, né? Tem um monte na frente. E aí é uma complicação, porque tudo bem que você tem a máquina federal na mão, mas você não tem deputados e senadores para dar capilaridade para essas eleições municipais. Então corre o risco também de você não fazer muitos prefeitos. E aí você vai trazer um novo problema para 2026.